Olá, irmãos. Queria saudar a todos com a paz de Cristo, que a bondade do Senhor esteja sobre tua vida, tua casa, sobre todos os seus amigos e familiares. Amém, queridos? Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo na carta de Paulo aos Efésios. Estamos no capítulo 1. O tema do capítulo 1 é o querigma, né? Estamos dentro da proclamação. Deus está revelando o seu projeto eterno para nós, né? E o tema da mensagem de hoje é Deus nos dá a conhecer o mistério da sua vontade. Amém? Queria convidar você a abrir sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, dos versos 6 a 10. Amém, queridos? Para louvor da glória da sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que derramou Deus abundantemente sobre nós em toda a sabedoria, prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Amém, queridos? Que coisa tremenda, né? Algo que nós precisamos estar atentos nessa mensagem é que Deus está nos revelando o mistério da sua vontade. E essa revelação é algo que o Senhor está ansioso a nos dar. E o tema da revelação, aquilo que o Senhor está querendo nos agraciar, é que Ele quer tornar a congregar todas as coisas em Cristo. Cristo é o cabeça de todas as coisas. Amém, amados? Deus, por sua graça, Ele não só nos redimiu, mas Ele nos deu sabedoria, inteligência, para que nós possamos compreender a revelação, o segredo, o mistério que Ele quer se revelar a nós. É a vontade dEle que isso aconteça. E você poderia fazer uma pergunta para mim assim, mas Chico, qual então é a vontade de Deus para o homem? O que é esse projeto eterno de Deus para o homem? Amados, ele se trata de um mistério, um segredo que é revelado e antes de ser revelado, só ele, só o Senhor sabe. Mas ele escolheu se revelar. E esse conhecimento, antes de ser revelado a nós, ele não pode ser adquirido por esforço humano, seja intelectual, racional, espiritual, mas unicamente por revelação. E aqui é o clímax, né, a coisa tremenda, é que ele quer se revelar a nós. Amém, amados? Louvado seja Deus. Glória a Deus por isso, né? Que Ele nos concedeu conhecer o seu mistério. Amém? E uma palavra-chave acerca de revelar o mistério, né, de Deus é o verbo tornar a congregar ou reunir, né? O plano de Deus, ele se compôs em trazer de volta, em unir de novo aqueles que estavam afastados pelo pecado da comunhão com Ele, trazer de volta para a sua comunhão. E para estar debaixo do governo de Cristo, né? E a palavra aqui chave, né, é o verbo no grego, né? Nós temos um amigo, o pastor Ademir, ele sempre brinca, né? Que essa palavra no grego, se você não fala em línguas, você vai acabar falando, né? Que ela é anakephalaiosastai, né? Ou shankadaralabachai, né? Então ela é uma palavra grande, ela é uma palavra composta, vou repetir ela, tá? Anakephalaiosastai. E essa palavra, ela é formada, né, por três, que a primeira é Ana, que é
novamente, né? Reunir, né? Chamar novamente. Kefale, ou kepale, que é cabeça, e oiastai, que é unir. Então é novamente a cabeça unir. Ficaria meio estranho, né? Mas o significado, as melhores traduções, né, dizem que é o melhor significado, né? Reunir todas as coisas debaixo de um só cabeça, de um só kepali, né? Cabeça, que é Cristo. No texto, ele teria o seguinte significado, né? Deus se propôs a unir novamente, Ana, né? Ana, novamente, unir o Iostai, né? Todas as coisas debaixo de um só cabeça, Cristo. Então esse é o verbo que era usado, interessante aqui um detalhe, amados. Esse verbo ele era usado pelas tropas, né? Para reagrupar, reorganizar um exército quando ele foi disperso. Então imagina que você é um centurião, né? Você tem uma tropa de 100 soldados e você teve uma batalha e seus soldados foram dispersos, né? A palavra que você usava para reunir, trazer de volta, reagrupar, ajuntar novamente o seu exército era a palavra grega anakephalaiosastai, né? Fazer reunir de novo, né? Debaixo da autoridade, daquele que fez reunir, né? E então essa revelação, ela pressupõe pelo menos três coisas que eu queria destacar aqui. A primeira, que originalmente o universo estava unido e ordenado harmonicamente debaixo da autoridade de Deus. Estava funcionando perfeito. A segunda situação é que alguma coisa aconteceu e que essa unidade que unia todas as coisas foi rompida. E a terceira questão é que Deus, sabendo de antemão que isso iria acontecer com a humanidade, por sua graça e bondade, ele se propôs a reunir, tornar a unir tudo debaixo do cabeça, debaixo da autoridade que é Cristo. E se a gente considerar mais detalhadamente a palavra mundo, que é usada aqui no versículo 4, né, ela vem a sua raiz do grego cosmos, que significa ordem, harmonia, beleza, né? Então a raiz da palavra universo é uno, ele era único. Então todo o universo formava uma única unidade debaixo do governo de Cristo. Deus estava unindo todas as coisas no seu governo. E há alguns pontos a se destacar aqui, né? E o primeiro ponto que eu queria destacar, falando acerca do propósito de Deus, né? Qual era o plano original de Deus? Amados, o plano era a unidade de tudo e de todos. Um mundo unido, belo, harmonioso, em que o homem viveria em comunhão com Deus, o amando, o adorando e, o mais importante, obedecendo a Ele em tudo. Um lugar onde houvesse unidade do homem com seu próximo, houvesse harmonia do ser humano com a natureza, a criação de Deus, e onde houvesse a unidade no casamento, na família, enfim, em toda a humanidade. O projeto eterno de Deus era uma sociedade unida, solidária, sem egoísmo nem rivalidades, uma unidade que vivesse em paz, em pleno amor, onde cada um, cheios do amor do Pai, amasse o seu próximo como a si mesmo e como poderíamos imaginar como seria esse mundo. Esse mundo ele seria hoje, né, se cada um amasse o seu próximo como a si mesmo. Amém, queridos? Mas, infelizmente, o homem saiu, né, escorregou
saiu do trilho, saiu da linha, saiu do caminho. O homem se rebelou contra o Senhor. E aceitando a proposta de Satanás, da serpente, ele pecou. E fazendo que assim o pecado entrasse no mundo. E entrando o pecado, entrou a morte. A morte, aqui pelo pecado, significa separação, divisão. A unidade que havia entre Deus e o homem foi quebrada. Então, não só entre Deus e o homem, mas foi quebrada entre o homem e a natureza, o homem e seu próximo, e a unidade até entre o homem e ele mesmo se rompeu. Aí, infelizmente, entra algumas situações inusitadas e novas. Entrou os ciúmes, a inveja, a contenda, a competição, os homicídios, as guerras, as injustiças, a maldade, o divórcio, a avareza, a distribuição desigual das riquezas, conflitos sociais, discriminação racial e tantas coisas mais. A história da humanidade, ela se converteu numa história de guerras, de sangue, de ódio, de violência, crime, morte, tão longe do projeto, da maquete, do propósito que Deus tinha planejado lá atrás. O homem saiu completamente desse plano, desse desejo, dessa vontade do Senhor. Os homens e as mulheres se tornaram inimigos de Deus e inimigo do seu próximo. Diante de toda essa situação, a situação chegou a uma humanidade destruída, dividida, marcada por inimizades, e é fundamental aqui a gente parar e fazer uma pergunta. O que Deus propôs a fazer? Qual era o plano, afinal? Amados, Deus não abandonou o mundo à sua própria sorte. Hoje estamos enfrentando aí uma pandemia, né, de coronavírus, por isso estamos aqui nesse vídeo falando a mensagem que era para estarmos falando ao vivo, olhando para vocês, né? Mas infelizmente as pessoas têm falado, Deus abandonou, o mundo está à sua própria sorte. Amados, isso é um equívoco, é uma mentira de Satanás. Lembre-se, Deus, por seu grande amor, antes de todas as coisas, Ele já tinha planejado. E Ele enviou o seu Filho ao mundo por amor. Ele não olhou para a nossa condição é pecaminosa. Estávamos todos condenados, mas Ele mandou o seu Filho. Ele veio para que, através da morte de Jesus Cristo, do seu ato na cruz, o homem fosse novamente religado a Ele. O homem, em Cristo, nós temos o ministério da reconciliação. Cristo religando, né, trazendo de volta o homem a se reconciliar com seu Criador, com Deus. Né? A vontade, respondendo à pergunta, a vontade de Deus é voltar a unir todos os homens debaixo da autoridade de Cristo. Esta é a proposta. Cristo é a resposta de Deus para todos os problemas da humanidade. Creia nisso. Creia nisso. Cristo é a resposta de Deus para todos os problemas da humanidade. Deus não apenas recebe e perdoa aqueles que ele reconciliou consigo mesmo, como filhos. Ele também ilumina, né, a nossa compreensão, nos dá revelação para a gente possa entender o seu propósito. Amados, a graça do Senhor é derramada sobre a vida de cada um de nós, é onde Ele nos dá sabedoria e prudência para entendermos a revelação. Amém, queridos? Esse foi o primeiro ponto. O segundo ponto que eu queria destacar é que o que é a igreja? Amados, a igreja é a realização do sonho de Deus na terra.
o seu projeto eterno para a humanidade. E este sonho foi consumado potencialmente na cruz. Eu queria convidar você a ler um texto comigo agora. Você já está com sua Bíblia aberta aí em Efésios, né, capítulo 1. Eu queria pedir para você abrir comigo a sua Bíblia, só virar a página aí, Efésios capítulo 2, do verso 14 a 16. Aí você vai entender a importância da igreja. E o que ele diz? Porque ele é a nossa paz, o qual em ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. Um outro texto que eu queria que você abrisse comigo está na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 3, verso 27 e 28. Gálatas, capítulo 3, versículos 27 e 28. Ele diz assim: porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Nisto não há judeu nem grego, não há nem servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós são um em Cristo. Essa é a máxima da igreja. É um mundo que estava dividido, onde reinava o individualismo, a injustiça, o egoísmo, a competição, as guerras. A resposta do Senhor é a igreja. Porque a igreja é a parte da humanidade que em Cristo se reencontrou com Deus para se tornar um com Ele. É a humanidade reconciliada. A igreja, em sua natureza essencial, ela é perdão, paz, reconciliação, serviço, amor. A igreja é comunidade, é unidade, é família, é o ósculo santo, é o abraço fraterno, é o pão compartilhado. A igreja é a comunhão de bens, é a comunhão de afetos entranháveis, é o fim da solidão, do individualismo, das divisões e das guerras. A igreja é o Shalom de Deus, instalado entre os homens para manifestar ao mundo o maior de todos os milagres, a unidade. Amém, queridos? Deus nos revelou o mistério da sua vontade e qualquer divisão ou contenda ou deixar de congregar é inaceitável. Não é essa o plano, não é essa a vontade de Deus para nós. Ele não nos criou para a divisão. Ele nos criou para andarmos em unidade. Todos nós precisamos de uns dos outros e nós somos ligados. E interessante que como Deus se propôs a voltar a unir tudo debaixo de uma única cabeça da igreja, que é Cristo. Nós cremos, né, firmemente que todo ataque ou investida contra a igreja será gradativamente superada, e até que todos nos conformemos aqui na terra num único corpo de Cristo. A oração de Jesus em João 17, ela será plenamente respondida pelo Pai, que na sua oração Jesus orou para que isso acontecesse, né? Que ele disse assim: para que todos sejam um, para que o mundo creia que me enviaste. Que coisa tremenda, amados. Todos nós sermos um, para que o mundo creia, para que as pessoas entendam a vontade. Amém, queridos? E eu queria concluir essa mensagem, né, dizendo, reiterando, né, o pecado separou o homem de Deus. Mas não só de Deus. O pecado separou o homem de Deus, do próximo,
de si mesmo e da natureza. O homem tentou construir um caminho de volta para Deus, a gente vê isso ali na leitura, né? Quando a gente vê ali a passagem da Torre de Babel, mas interessante que Deus os julgou e os dispersou. E Deus chamou a Abraão e fez de Abraão a diferença entre o seu povo e os gentios. Uma diferença que foi mantida até a morte de Cristo. Só que, com a morte de Cristo, houve a unidade, porque o véu que fazia separação foi rasgado. Amados, o pecado rasga e separa todas as coisas, mas Cristo, de novo, juntará todas as coisas. Lembra da palavra? Anakepalaiosastais. Fará novamente reunir as coisas no cabeça, que é Cristo. Então Deus vai juntar todas as coisas novamente em Cristo, na consumação dos séculos. Amém, queridos? Glória a Deus, né? Nós somos parte desse grande plano de Deus. E eu queria dizer para você que em Cristo nós temos uma linda herança. Eu queria te indicar uma leitura de um texto que está na primeira carta de Pedro, capítulo 1, dos versos 1 a 4. Leia esse texto. 1 Pedro, capítulo 1, dos versos 1 a 4. E você vê a herança tremenda que nós temos. Amados, em Cristo nós somos somente uma herança. Amém? Nós somos valiosos em Cristo. Pense no preço que Deus pagou para que nós novamente fôssemos feitos herança dele. Pensa nesse preço. Deus deu o seu Filho, né, como um dom para nós. E nós somos o dom do amor de Deus para Cristo. Amém, queridos? Nós somos a herança de Deus, a noiva do Cordeiro. Nós somos a menina dos olhos de Deus, a igreja santa, imaculada, sem ruga, sem mácula. Amém, queridos? Nós somos a menina dos olhos de Deus. Que coisa tremenda, né? Que o Senhor dê revelação, que você possa compreender essa mensagem. Nós estamos ainda no canal do YouTube, né, onde essa mensagem está sendo colocada. Nós vamos estar colocando a sequência ali de todas as mensagens. Leia, releia, né? Leia os textos que eu tenho indicado, né? Nós vamos estar facilitando, vai aparecer no áudio aí o texto, e que seja uma bênção na tua vida essa mensagem. Amém, queridos? Durante a semana nós voltamos com a próxima mensagem. Amém? Eu queria orar neste momento, orar pela tua vida, pela tua casa, orar pelos internautas, por aqueles que possam estar nos seguindo neste momento, né? Eu queria convidar você, curve vossas cabeças, vamos estar orando ao Senhor, amém? Pai querido, nós queremos te agradecer, Pai. Muito obrigado por esta mensagem, Senhor. Eu peço a Ti, Pai, que a Tua bondade, Pai, plenamente, completamente revelada a nós, Pai, faça rema, se torne viva em nossos corações, Pai. Senhor, eu rogo por cada um que está nos assistindo neste momento, Senhor. Tu sabes como está o coração, Tu sabes como está a mente, Tu sabes como esta palavra possa estar inquietando ou possa estar trazendo alento ao seu coração. E eu peço a Ti, Senhor, se revele, Pai, que a Tua bondade, a Tua longanimidade, a Tua misericórdia seja presente na vida de cada casa que está aqui ouvindo essa mensagem, de cada família, de cada um, Senhor. Senhor, o Senhor nos tem chamado para sermos somente um único corpo, Pai, e que nós possamos entender esta verdade, Pai, e em obediência, Senhor, sermos fiéis ao Teu chamado, Senhor. Eu quero pedir a bênção do Senhor sobre a vida de cada um, Pai, que o Senhor esteja
com tua bondade, teu amor, a tua graça, cumprindo cada um do teu propósito em nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor. Amém, queridos. Muito obrigado. Deus seja presente na tua vida. Um abraço. Fique com Deus. Até a próxima mensagem.